Aí na sua casa, você tem o Mindset? Ou talvez já leu o Essencialismo? Ou o mais famoso, queridinho de todos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Se você já leu um desses três livros, você tá fazendo tudo errado e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, o porquê disso. Nada contra esses livros, muito pelo contrário, eu gosto muito desses três, inclusive até hoje eu aplico os ensinamentos de cada um desses livros, lógico, tem muita coisa que acaba sendo esquecido no meio do caminho, mas, por exemplo, esse Essencialismo ele é muito bom. Nossa, ele não fala nada sobre marketing digital, ele não fala nada sobre empreendedorismo, só que ele te ensina muita coisa valiosa que, assim, até hoje eu aplico no meu dia a dia e eu até tenho que tomar cuidado para não fugir da filosofia dele. Outro livro que eu gosto muito é o Mindset também, mas assim, a maioria esmagadora, vamos dizer aí, 99% das pessoas que leem livro, que tem livros físicos em casa, ou até você que lê no Kindle, normalmente está cometendo um grande erro que é você apenas ler esses livros. O grande ponto é que a maioria desses livros de autoajuda, eles são muito bons, principalmente se você está na jornada ali de começar a criar o hábito da leitura. Pô, é maravilhoso você ler esses livros, pô, além deles tem o Pai Rico, Pai Pobre, tem também o Mais Esperto que o Diabo, enfim, tem vários outros livros, mas a questão é, qual tipo de pessoa você é? Aquele tipo de pessoa que somente lê e consome o seu tempo, os seus 30 minutos diários ou suas 10 páginas diárias, como apenas um passatempo, ou uma pessoa que realmente aplica aquilo que você está lendo no seu dia a dia. Porque assim, depois que você fizer esse questionamento na tua vida, você vai perceber que a forma como você lida com os livros vai se tornar completamente diferente daquilo que você faz hoje. Por exemplo, por muito tempo, eu nunca fui aquele fã de leitura, sabe? Assim, por muito tempo, eu, na verdade, até fugia de leitura, porque na minha criação, desde pequeno, eu sempre fui forçado a ler livros, meus pais sempre me obrigavam a ler livros, então aquilo era um peso muito grande para mim. Mas quando eu comecei a empreender, eu percebia que para eu ter um certo resultado, eu precisava ter o conhecimento necessário para alcançar aquele resultado. Então, uma ótima forma que eu comecei a me espelhar em referências era criar o hábito da leitura. E lá no início, o que eu fiz? Eu comecei a ler um monte de livro de autoajuda. Não é à toa que hoje a minha estante com livros tem muitos desses exemplares aqui de autoajuda, por exemplo, Mindset, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Essencialismo e tudo mais. E, de fato, eles são livros muito bons, mas depois que eu comecei a aplicar um exercício, vamos dizer, nesse meu hábito de leitura, tudo começou a mudar. E o que eu quero dizer com tudo? Basicamente era como é que eu aplicava esse conhecimento no meu dia a dia. Porque assim, um livro, ele vai te ensinar muitas coisas, ele vai te prevenir de muitos erros, ele vai acelerar muito da sua jornada, mas principalmente ele vai te dar clareza o que você deve fazer. Principalmente o que você deve começar a executar. Por exemplo, o Essencialismo ele é um livro que fala sobre como você deve focar nas coisas, o que você deve focar para que você realmente tenha o objetivo que você busca. Então, para isso, você precisa entender o que é essencial na sua vida e tirar aquilo que não é essencial da sua vida. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas também ele vai te mostrar como que você vai lidar com as pessoas de uma forma muito mais empática, você vai entender como que as pessoas gostam de ser tratadas, você vai entender como que, de fato, você consegue se tornar uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interesseira. Então, ao longo desse livro, você vai perceber que existem vários tipos de abordagem, desde conversação no dia a dia, mensagens que você pode estar fazendo, formas de contratação, como ganhar mais indicação, enfim, ele vai te ensinar muitas dessas coisas. E o Mindset também, ele vai trazer uma abordagem mais de aquela diferença entre a pessoa que nasceu boa e aquela pessoa que se esforçou e se tornou boa naquilo que ela faz. E o mais curioso disso tudo é que eu enxergo que existem hoje dois tipos de pessoas quando estão lendo algum livro. Aquela pessoa que simplesmente vai absorvendo todas as informações e aquela pessoa que realmente pega aquilo que interpretou e começa a aplicar no seu dia a dia. E essa virada de chave, eu acredito ser uma das coisas mais importantes se você quer dar certo dentro do marketing digital ou até empreendendo, porque não adianta nada, é aquela grande questão, né? Não adianta nada você somente saber sobre a teoria se você não sabe como aplicá-la em prática. Então hoje, diferente de antigamente, que eu simplesmente lia vários livros, tinha o hábito da leitura, assim, estritamente todos os dias, tantos minutos, tantas horas ou tantas páginas, hoje eu não leio tanto quanto aquela época, por conta do meu tempo, assim, que eu tenho no meu dia a dia, mas a questão é que o que hoje um pequeno ensinamento faz diferença no meu dia a dia?
Essa é a grande questão. E eu vejo que o mais importante, independente do nicho do livro que você está lendo, seja bibliografia, autobiografia, desenvolvimento pessoal, romance, ficção científica, o que for, a grande questão é que todos os livros vão mudar alguma percepção que você tem sobre o mundo. Por exemplo, nos livros de romance, você vai se tornar uma pessoa muito mais sentimental enquanto você está lendo aquele livro, porque você começa a conectar algumas coisas que acontecem no seu dia a dia e tenta encaixar no que está acontecendo no livro. Ou quando você está lendo alguma coisa de ficção científica, você começa a querer ir mais a fundo nas coisas, porque percebe que não é apenas aquela informação superficial que importa, mas aquilo que está além daquilo que você está enxergando. Ou quando você está lendo um livro de desenvolvimento pessoal, é muito mais importante a questão da diferença entre motivação e execução. Então, uma coisa que eu percebo toda vez que eu estou lendo algum livro novo, aqueles dias que eu estou lendo esse livro, alguma coisa na minha vida como um todo muda. Porque eu não vou saber dizer exatamente qual que é o embasamento científico por trás disso, mas eu acredito que algumas sinapses neurais ou até uma química do seu cérebro acaba mudando por conta dos livros. Só que aí que entra o grande ponto. Não adianta você simplesmente ler eles como se você estivesse assistindo um jogo de futebol. O importante mesmo é você assistir esse jogo de futebol que está acontecendo e, ao mesmo tempo, pensar como que aquele jogo foi estruturado e como é que você poderia aplicar essas táticas no seu jogo. E aí que mora aquela transição entre conhecimento e comportamento. Uma coisa que eu defendo muito hoje, principalmente se você está aqui e deve conhecer um pouquinho sobre meus conteúdos ali, que eu falo sobre copyright, marketing digital, eu vejo que quem tem resultado ou quem começa a ter resultado não é aquela pessoa que sabe mais, sabe? Não é aquela pessoa que simplesmente tem mais conhecimento, adquiriu tais cursos ou leu tais livros, mas sim aquela pessoa que executou aquilo que ela aprendeu. Então, eu admiro muito pessoas que são, apesar de não terem o conhecimento adequado, serem pessoas executoras. Eu falo isso porque de conhecimento por conhecimento, principalmente com o avanço de inteligência artificial, com internet e tudo mais, essa rede de informação, todo mundo consegue obter um certo conhecimento. Mas agora, aplicar tudo isso, sentar a bunda na cadeira mesmo e trabalhar de forma focada para que aquilo aconteça ou tentar aplicar para ver o que realmente acontece no campo de batalha, é um game completamente diferente. Eu vou dar um exemplo bem fácil para você que pode até doer um pouco ao escutar isso, mas se você está assistindo esse vídeo, o quão útil eu estou sendo para você agora? Se você clicou nesse vídeo é porque você tem uma certa percepção sobre leitura, ou talvez você tenha o hábito da leitura, ou talvez você não goste de leitura, mas alguma coisa que envolve leitura está dentro do seu interesse. E se isso está dentro do seu interesse, o que você acredita que poderia estar te ajudando ao assistir esse vídeo? Porque você poderia muito bem simplesmente passar ao longo dos minutos que vão ter esse vídeo e depois deixar o celular de lado, ou fechar o computador, ou até pegar o computador e ficar scrollando TikTok, Reels, o que for, e mudar em nada a sua vida. Inclusive, até por isso que eu falo para as pessoas deixarem o like no vídeo somente quando o vídeo acabar, porque aí sim eu consigo ter uma percepção de que realmente o conteúdo valeu a pena para essas pessoas. E agora eu te pergunto, o que você está fazendo aqui? O que você gostaria de alcançar depois de assistir esse vídeo? Quão útil mesmo está sendo as suas ações diárias? Eu não vou entrar muito no mérito de alta performance, porque eu acredito que tem muitas outras pessoas que falam sobre isso e você deve estar cansado de escutar que você precisa trabalhar mais e fazer mais coisas e planejar mais coisas e ser uma pessoa de altíssima performance, mas a questão é, o que você está fazendo agora que você consegue aplicar logo em seguida? Ou o que você está planejando fazer para que você alcance o seu objetivo? Por exemplo, criar o hábito da leitura. Leitura, eu sei que não é uma coisa fácil, principalmente para quem não gosta. Eu sei porque eu senti isso na pele e até hoje não é uma coisa que, assim, eu sou atraído de forma inconsciente à vontade de ler um livro. Não é uma coisa que acontece, eu preciso me forçar para que isso aconteça, eu preciso ir atrás de livros, eu preciso, assim, buscar algum conhecimento específico para pegar um livro hoje em dia. E também eu preciso criar um hábito para ler, eu preciso tirar um tempo para ler esse livro. Não é uma coisa que acontece assim, eu estou fazendo nada, deixa eu ler um livro. Normalmente, se eu estiver sem fazer nada, eu vou abrir o computador, vou querer resolver problema. A grande questão é essa, e não é à toa que hoje eu virei empreendedor. Mas assim, se você está criando um hábito da leitura, o porquê que você quer fazer isso? Já parou para pensar nisso? Todo mundo fala para você ler mais, mas por que você quer ler? Sabe? Por que você pegou esse livro para ler? Por que esse livro ele é muito conhecido, né? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O que você, se você está lendo esse livro, ou até já leu, ou está pensando em ler, para que você quer ler esse livro? Você já parou para pensar nisso? Principalmente para as pessoas que já leram ele,
A próxima pergunta é: o que você aplicou, que você aprendeu nesse livro? Lembra que ao longo desse livro ele fala que as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome? Você está chamando as pessoas pelo nome? Acredito que é um dos primeiros capítulos que ele fala assim, a pessoa, um bem mais valioso da pessoa é o próprio nome, porque é pelo nome que ela vai ser reconhecida eternamente, mesmo após a sua morte. E você está aplicando isso? Porque assim, ler por ler, conhecimento por conhecimento, cara, é o que eu falei. Tem em qualquer lugar. Mas a grande questão é, o que você está fazendo com a leitura? Porque se você for simplesmente tirar do seu dia 30, 40 minutos para ler um livro que depois você não vai aplicar, você não vai conversar com outras pessoas sobre esse livro, você não vai tentar pelo menos transformar esse conhecimento em comportamento, você basicamente perdeu o tempo do seu dia que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ou até ficar à toa se você quisesse. Lógico, tem aquela questão, né, de só de você criar o hábito da leitura, o seu funcionamento cerebral muda de certas formas. Beleza, vamos tirar isso um pouco de lado e pensar em desenvolvimento mesmo. O que você está fazendo com o conhecimento? Essa virada de chave é uma grande questão que vai fazer com que a forma como você lê os seus livros, ou até os próximos livros que você vai querer adquirir, vai mudar completamente. Porque você vai começar a ler capítulo por capítulo como se fosse uma tarefa a ser executada. Você vai começar a melhorar 1% ao dia de forma realmente estratégica, de forma assim, aplicável. Porque todo mundo fala, melhorar 1% ao dia. Mas o que é melhorar 1% ao dia? Eu não vejo que melhorar 1% ao dia seja você fazer um pouquinho mais todos os dias. Eu vejo que, na verdade, seria você mudar uma coisa de cada vez. Se você quer beber mais água, deixa um copo de água perto de você. Se você quer aproveitar essa chegada do verão e meter o shape, cadê a fruta que você está comendo? Cadê os alimentos saudáveis que você está ingerindo? Quando chega final de semana, será que você não está extrapolando no iFood? Coisas do tipo assim. Seriam, assim, mais questionamentos que você poderia fazer para que realmente o que você está aprendendo se torne algo bom. Esse movimento da leitura ela é muito boa. É muito importante todo mundo ler. É muito importante todo mundo começar a comprar livros e adquirir o hábito da leitura, mas a grande questão é: para que você está lendo? Para que você está estudando? Para que, por exemplo, você está assistindo esse vídeo? Você já vem me acompanhando aqui no YouTube, sabe que esse vídeo é completamente diferente de outros conteúdos que eu venho postando aqui, mas eu quis deixar essa reflexão para você porque eu sempre falo, se você quer se tornar um bom copywriter, um dos hábitos que você precisa ter no seu dia a dia é o hábito da leitura. Mas o que eu mais vejo hoje de pessoas chegando na minha DM, pessoas me chamando, pessoas até comprando meus cursos, são de pessoas que falam, Carlos, eu já estudei muita coisa, mas eu não tenho resultado. Aí eu vou lá e pergunto, o que você fez até hoje para ter resultado? Esse silêncio é o que faz com que a gente pense, o que difere uma pessoa que tem resultado e outra pessoa que não tem resultado? Lógico, existem vários fatores, né? Fator social, fator econômico, enfim, tem vários fatores diferentes. Mas a questão é dificilmente você vê uma pessoa que não teve resultado mesmo aplicando muito, sabe? É difícil você ver uma pessoa dedicada que não teve resultado. Ela pode não alcançar o resultado que ela quer, mas normalmente você vai perceber uma evolução numa pessoa dedicada. Não vou entrar no assunto de meritocracia e muito menos de alta performance. Pode ter certeza que isso não vai ter aqui. Mas a reflexão que eu quero que você tenha é o quão executor você está sendo, o quão executora você está sendo. Isso pode ser no mundo de empreendedorismo, isso pode ser no mundo de marketing digital, ou talvez isso pode ser no mundo de copywriting. Então, ao terminar de assistir esse vídeo, eu quero que você se questione. O que eu vou fazer agora com o que o Carlos acabou de me falar? O que eu posso aplicar agora para que eu chegue mais perto do objetivo que eu tenho? Se você está pensando em empreender no digital, eu te faço um convite aqui. Eu tenho um treinamento chamado O Essencial de Copy, onde eu te ensino o essencial da técnica de copywriting, que é uma técnica de persuasão. Dentro desse treinamento eu te mostro como que você consegue transformar qualquer texto em vendas. Você consegue chamar mais a atenção das pessoas, você consegue despertar mais desejo das pessoas e você pode fazer a pessoa querer e muito comprar aquilo que você oferece. Seja um conhecimento, um infoproduto, um serviço, uma mentoria, uma consultoria, o que for. Se você tem interesse, clica aqui no link da descrição e adquire o seu acesso agora mesmo. E agora, se você gostou desse conteúdo, se você acha que foi um tapa na cara só que necessário, que fez você refletir um pouco sobre leitura e sobre livros,
Dê seu like, caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve aí para mais conteúdos como esse. E agora vai estar aparecendo mais 2 vídeos na sua tela. Clica naquele que você acha mais interessante e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.